Você já teve aquela sensação de saber exatamente o que você precisa fazer, mas ainda assim você não conseguiu fazer? Estudar, treinar, se alimentar melhor, iniciar um projeto, você até quer, você sabe que é importante, mas algo parece te puxar de volta para o mesmo lugar. E aí vem a frustração, a cobrança. Talvez você já tenha pensado, eu sou preguiçosa ou preguiçoso, não tenho força de vontade para fazer as coisas acontecerem, eu não tenho disciplina, não adianta, eu não vou conseguir. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro vilão e também o seu maior aliado está dentro da sua cabeça? Hoje você vai entender como a dopamina, essa molécula que mora no seu cérebro, controla os seus níveis de motivação, direção e persistência. E o melhor, você vai aprender como treinar o seu cérebro para sentir mais desejo de agir do que de fugir. E se você gosta de entender como o cérebro funciona, como a neurociência se conecta com a sua rotina, com as suas emoções e com a sua performance, já aproveita e se inscreve aqui no meu canal. A verdade sobre a dopamina. Primeiro, vamos corrigir um mito. A dopamina não é o prazer em si, ela é o que antecede o prazer. É o impulso, o desejo, o movimento em direção. É como se fosse uma bússola interna. Ela aponta para algo. E o seu cérebro acredita que vale a pena buscar. Se você já começou um projeto, se você já começou algo com muita empolgação, como um novo hábito, uma meta, um curso, e nos primeiros dias parecia fácil, leve, até gostoso, isso foi a dopamina. Mas aqui está o segredo. O pico de dopamina ele acontece na antecipação da recompensa, não na recompensa em si. É por isso que o projeto verão parece tão empolgante no início. Seu cérebro está animado com a possibilidade de conquista. Como mostra o livro The Molecule of More, o que nos motiva na verdade não é o que nós temos, mas o que ainda nós não temos. Então vamos parar para pensar aqui agora. Qual objetivo você tem hoje que você ainda não conquistou, mas que te faz vibrar só de imaginar? Esse é o seu motor dopaminérgico querendo te colocar em movimento. Agora, como a dopamina se desregula? Eu te digo, quando é mal usada. Sabe por quê? Seu cérebro é extremamente adaptável. Se você vive buscando um prazer fácil e imediato, como comida, celular, séries, compras, notificações, você sobrecarrega o sistema de dopamina. Qual é o resultado? Que antes te dava motivação, agora não dá mais nada. Coisas simples como levantar da cama, arrumar a casa, estudar, cumprir uma meta, passam a parecer chatas. E você precisa de estímulos cada vez maiores para sentir o mesmo ânimo de antes. Esse é o início da desmotivação crônica e muitas vezes do vício. Você já sentiu que você está entediado com tudo, mas também você não tem força para mudar as coisas? Isso é dopamina desregulada. Uma gangorra invisível no seu cérebro entre prazer e dor. Ela equilibra prazer e dor. Sempre que você busca prazer tão fácil, sem um esforço proporcional, essa gangorra pende e o rebote vem. Ansiedade, apatia, tédio, culpa. Por isso a importância do equilíbrio. Nada pode ser demasiado. Como diz Andrew Huberman, o sistema de dor e prazer compartilha o mesmo circuito. Ou seja, quanto mais prazer você se dá agora, maior a chance de você sofrer depois. E o oposto também é real. Quanto mais você se esforça antes do prazer, a dopamina ela sobe de uma forma mais estável, de uma forma mais saudável e mais duradoura. Vou te dar um exemplo. Quando você vai e faz um treino, e aí depois você volta e toma um banho quente, com calma. Ou então quando você passa horas ali concentrada, sabe, hiper focada num projeto, quando você termina, você sente um orgulho real depois. É nessa ordem que o seu cérebro floresce. A doutora Annie Lembeck, que é psiquiatra e pesquisadora da Universidade de Stanford, ela explica isso como o efeito de compensação dopaminérgica. Em outras palavras, tudo que te leva ao extremo te cobra o oposto depois. E aí entra um ponto que talvez você nunca tenha parado para refletir. Até mesmo o êxtase pode ser perigoso. Sabe aquela empolgação extrema, aquela euforia de agora vai, aquela explosão de ânimo que faz você querer mudar o mundo em 24 horas? Se você não regula essa energia, ela pode virar uma queda. Muitas pessoas vivem esse ciclo. Explodem de motivação por 2 dias, fazem 1000 planos, agem sem pausa, sem estratégia e depois elas entram no colapso emocional. É como se o seu cérebro dissesse: foi demais para mim, agora eu preciso desligar. Por isso, um dos maiores sinais de maturidade emocional é saber modular a intensidade da sua energia. Não é reprimir, é você regular a energia para você agir.
Na prática, se você está super empolgado com um novo projeto, respira, organiza, equilibra, pensa a longo prazo. A sua motivação ela não pode ser uma fogueira que consome tudo em 2 dias. Ela tem que ser um fogo constante. Então, se você quer constância, né, você precisa aprender a andar ali no meio do caminho, não nos extremos. E por que você procrastina? Aqui a gente vai entrar nos maiores bloqueios da sua vida. A procrastinação. Você não procrastina porque você é fraco, fraca. Você procrastina porque o seu cérebro está programado para evitar a dor e para fugir dela, como eu já falei aqui algumas vezes. E sabe o que ele associa a dor? Esforço, desconforto, incerteza, dúvida. A solução não está em se culpar, está em ensinar o seu cérebro que o esforço também é recompensa. Como? Divida tarefas em pedaços pequenos. Por quê? Porque microvitórias geram dopamina. Então você vai estar, na verdade, recompensando o seu esforço, não só o resultado. E você vai estar praticando o atraso da gratificação. Esse é o treino mais poderoso. Vou te dar um exemplo. Estude 30 minutos e só depois você pode ver algo que você gosta. Assim você vai estar ensinando o seu cérebro o seguinte: primeiro eu ajo, depois eu recebo. Além disso, algo muito poderoso para você evitar a procrastinação é a estratégia de ação imediata. Ou seja, é você agir rápido. Acontece que o seu cérebro ele calcula o custo da ação antes de você agir. E quanto mais você pensa, mais ele aumenta esse custo. Por isso, uma das ferramentas mais poderosas contra a procrastinação é não dar tempo para o cérebro sabotar. Você não precisa estar pronto, você precisa começar. É como se você tivesse que pular numa piscina gelada e se você fica olhando ali para ela, pensando, analisando, você vai recuar. Agora, se você simplesmente se joga, o corpo se adapta. Essa lógica também vale para o foco, vale para o treino e vale para nossa rotina. A ciência chama isso de momento de ativação mínima. Um gatilho pequeno que rompe a inércia. Agir rápido cria movimento. E movimento gera motivação. E não se engane, a motivação ela não vem antes da ação. A ação é que chama a motivação para perto. Então, da próxima vez que você se sentir ou que você se pegar paralisado, não pense, vai e haja. A clareza ela vem na sequência. Essa estratégia ela é chamada de micro-objetivos, ou chunking, e ela é amplamente validada pela neurociência e pela psicologia comportamental. Quando você olha para um objetivo grande demais, o seu cérebro ele ativa um sistema de ameaça, porque ele entende que aquilo exige muito esforço, muito tempo, muita energia e pode dar errado. O resultado? Procrastinação, bloqueio, desânimo. Mas quando você quebra esse grande objetivo em tarefas pequenas, claras e rápidas de executar, você ativa o sistema de recompensa, porque o cérebro ele sente que ele está progredindo. Então o cérebro ele odeia o que é vago, o que é muito gigantesco. Então, se você pensa assim, eu preciso escrever um livro, ou eu tenho que organizar toda a minha vida, ou eu vou mudar completamente a minha rotina, ele entra em alerta. É grande demais, exige demais. E a resposta natural é o travamento. Agora, se você diz, eu vou escrever uma página hoje, eu vou organizar só uma gaveta, ou então hoje só 20 minutos de treino, aí o seu cérebro coopera, ele percebe, isso eu consigo. E ele te entrega foco. Essas pequenas ações, elas geram microvitórias que disparam dopamina e alimentam o seu senso de competência. Grandes conquistas, elas são apenas muitas pequenas ações acumuladas. Então, se você se conectar nas suas metas menores, suas metinhas de hoje, o resultado gigante, ele vem como consequência e não como peso. Como aumentar a sua dopamina sem se viciar? Quer motivação constante? Então vamos reprogramar a sua dopamina com estratégia? Estratégia número 1. Use o Mindfulness. A atenção plena ela ativa moléculas como serotonina e endocannabinoides e elas equilibram o nosso sistema dopaminérgico e te ancoram no presente. Talvez você esteja se perguntando qual a relação, qual a conexão real entre técnicas de Mindfulness e a motivação. Qual o impacto Mindfulness tem sobre a nossa motivação? Então vamos lá, eu vou te explicar. A motivação, como nós falamos, ela está diretamente ligada à dopamina. E a dopamina é uma molécula do futuro. Ela te impulsiona a buscar, a desejar, a ir em direção ao que ainda você não tem. E isso é ótimo, até certo ponto. Mas aqui entra um problema. Se você vive só na dopamina, você vive em estado de insatisfação crônica, sempre correndo atrás de algo,
sempre faltando alguma coisa, sempre sentindo que o agora não é suficiente. E é aqui que entra o mindfulness, ou atenção plena. Neuroquimicamente falando, o mindfulness, ele ativa outras moléculas, como serotonina, que está associado ao bem-estar, né? Aquela sensação de bem-estar, de contentamento e de paz. Ativa endocannabinoides, que são moléculas naturais do nosso corpo, que promovem relaxamento, prazer, presença. O GABA, que reduz a excitação do sistema nervoso e traz equilíbrio. Ou seja, enquanto a dopamina te impulsiona, o mindfulness ele te ancora, ele equilibra o sistema, evita que você se torne escravo do ainda não, e reconecta você com o agora, porque isso é essencial para manter a motivação. A pessoa que vive só na dopamina, ela entra em ciclos de euforia excessiva no início de um projeto e frustração rápida quando ela não vê resultados. Ela tem um desânimo crônico, alguns comportamentos de autossabotagem. Já uma pessoa que equilibra a dopamina com serotonina e presença, ela consegue se sentir bem mesmo durante o processo, valorizar o esforço antes da recompensa, ter constância emocional e clareza para agir, e evita quedas drásticas de ânimo. Na prática, como a gente pode usar o mindfulness para manter a motivação? Então, por exemplo, durante uma tarefa difícil, você pode parar por 1 minuto, respirar e sentir o agora. Isso vai reduzir a sua ansiedade, aquela ansiedade, de quando que eu vou conseguir terminar esse trabalho? Ao concluir uma pequena meta, feche os olhos e agradeça de verdade. Isso ativa a serotonina, reforçando o prazer do processo. Comece o dia com 3 minutos de presença consciente, sem celular, sem pressa, só você e a sua respiração. Isso regula o seu estado basal e te impede de começar o dia no modo dopamina desesperada. A motivação constante, ela não vem de querer mais, ela vem de equilibrar a busca com a presença. E mindfulness é esse o ponto do equilíbrio entre o futuro que você deseja e o agora que você habita. No livro Wherever You Go, There You Are, você aprende que estar presente é um antídoto contra o vazio de uma busca infinita. Esse livro, para quem se interessar em ler, o título em português é Aonde Quer Que Você Vá, é Você Que Estará, é do autor Jon Kabat-Zinn. Ele foi publicado em 1994 e é um dos livros mais influentes na introdução do mindfulness no Ocidente. E sim, ele já está disponível em português. Bom, quem é o Jon Kabat-Zinn? Vou só fazer uma introdução aqui para vocês. Ele é biólogo molecular e ele é professor emérito da Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts. E ele foi o criador do programa Mindfulness Based Stress Reduction, que aplica atenção plena para tratar estresse, para tratar ansiedade, dor crônica, doenças autoimunes, tudo isso com base científica. O autor, ele aborda esse ponto sobre o vazio da busca infinita. De que forma? Ele propõe que muito do nosso sofrimento vem do hábito de nunca estar aqui, só no depois. Então, ele escreve assim: você não pode parar as ondas, mas você pode aprender a surfar. Ou seja, você não controla tudo, mas pode aprender a estar presente em meio ao caos. E isso interrompe a compulsão mental de buscar constantemente um futuro ideal que nunca chega, porque você nunca está no agora. E como que isso se conecta com a motivação e com a dopamina? A dopamina, ela te impulsiona para frente, mas se você não souber parar, respirar ou observar, ela vira um poço sem fundo. Estar presente é o antídoto contra a euforia vazia ou o ciclo de quando eu tiver isso eu vou ser feliz. Kabat-Zinn, ele mostra que a motivação saudável ela vem quando você se conecta com propósito e presença e não só com desejo de conquista. Pode-se dizer então que a presença é um antídoto contra essa sensação de nunca ser suficiente. A gente corre tanto atrás do próximo passo que esquece de sentir o chão sob os nossos pés. Quando você aprende a estar no agora, mesmo enquanto você busca algo maior, você desbloqueia a motivação sustentável. Crie um cronograma de dopamina. Não se recompense o tempo todo. Programe momentos. Exemplo, sexta é o seu dia de descanso, domingo é o seu dia de planejamento. Essa expressão foi popularizada por Randall Huberman e significa criar uma estrutura previsível e estratégica para liberar dopamina ao longo da semana, de forma equilibrada e não aleatória ou constante. Ou seja, você ensina o seu cérebro quando é hora de esforço e quando é hora de recompensa. Organize a sua semana para que certos momentos sejam dedicados ao prazer e à recuperação e outros ao foco,
e ao esforço. Isso evita a exaustão do sistema dopaminérgico e ensina o seu cérebro que a recompensa vem, mas no tempo certo. Exemplo prático de um cronograma de dopamina. Segunda a quinta, você pode estabelecer foco total, pouca exposição às redes, sem prazeres artificiais. Sexta à noite, descanso leve, comida especial, uma socialização, uma recompensa liberada. De domingo é um dia mais leve, mas com uma prática de revisão, planejamento que dá sentido e uma motivação para uma nova semana. Então, uma organização dopaminérgica. Você vai treinar o seu cérebro a associar prazer com merecimento e não com fuga. Seu cérebro ele precisa saber que a recompensa existe, mas que ela tem hora. Quando tudo vira prazer o tempo todo, nada mais tem valor. O cronograma de dopamina ele te ensina a viver com foco nos dias certos e a descansar com gosto, sem culpa nos momentos certos. Quando você faz isso, você alterna esforço e recompensa estrategicamente. Então você está ensinando seu cérebro previsibilidade, o que reduz a ansiedade e a compulsão por prazer imediato. Evita o colapso do sistema de motivação, ao não liberar dopamina o tempo todo. O que destrói a motivação não é o cansaço, é o desequilíbrio. Se você passa dias se cobrando sem pausa, ou dias se recompensando sem esforço, o cérebro desregula. Então, criar esse cronograma de dopamina é ensinar a sua mente quando é a hora de você focar e quando é a hora de você curtir. Ele vai entender, segunda a quinta, foco e disciplina. Sexta à noite, recompensa. Domingo, planejamento com leveza. Seu cérebro adora essa ordem, porque quando ele sabe que a recompensa vai chegar, ele não sabota no meio do caminho. Seja curioso com seus próprios gatilhos. O que significa ser curiosa ou curioso com seus próprios gatilhos? Você precisa saber o que te anima, o que te paralisa, o que te dá energia real e o que te drena. Essa investigação faz você virar autora da sua motivação e não escrava dela. E aqui a gente está falando sobre autoconhecimento neurocomportamental, ou seja, entender como seu cérebro reage a certos estímulos e usar isso de forma estratégica para aumentar a sua motivação real e sustentável. A sua dopamina ela não é ativada igual a de todo mundo, ela depende de gatilhos individuais, ou seja, estímulos que o seu cérebro pessoalmente interpreta como algo prazeroso, recompensador ou desafiador. Então, quando eu digo seja curioso ou curiosa com seus gatilhos, eu estou dizendo, descubra o que realmente acende a sua dopamina de forma saudável e o que a esgota. Alguns exemplos práticos, por exemplo, tem gente que se motiva com competição, outras pessoas travam. Tem gente que precisa de silêncio total para agir. Outras só funcionam com música. Você pode se sentir energizado por uma caminhada matinal, por exemplo. Outra pessoa, pela escrita. Às vezes, o que está te drenando não é a falta de foco. É o ambiente errado, é gente que te suga, é rotina sem propósito. Então você precisa entender o que te move, né? E o que te trava. Esse autoconhecimento é como se fosse um biohacking. Quando você entende o que realmente te anima e o que te suga, você para de lutar contra você mesmo. Você programa a sua rotina, os seus hábitos e os seus ambientes com base no que te desperta a vida. Não existe motivação de verdade sem uma escuta interna profunda. E claro, além do conhecimento, existem ferramentas externas que podem potencializar o seu foco, a sua energia e a sua clareza mental. Como mostra o neurocientista Andrew Huberman em vários de seus episódios e protocolos sobre foco e motivação, o uso estratégico de suplementos, que pode ser uma forma inteligente também de aumentar os níveis de dopamina, especialmente quando a pessoa está em estados de baixa energia ou travamento mental. Mas aí precisa de um acompanhamento, ou de um nutricionista ou médico. Assim você pode ter uma recomendação personalizada e garantir que a dosagem esteja adequada e evitar qualquer risco, né? Esse tipo de acompanhamento profissional ajuda a garantir que você tenha os melhores resultados de uma forma segura. Cuidado com o reforço intermitente. Você já ouviu falar disso? Reforço intermitente. É um dos padrões mais perigosos e viciantes que existem para o cérebro. Acontece quando a recompensa vem de forma aleatória e sem previsibilidade. Você nunca sabe quando o prêmio vai aparecer. Às vezes vem, às vezes não. Mas o cérebro ele fica preso, tentando descobrir quando será. E isso acontece principalmente nas redes sociais,
que é algo bem atual. Você abre o celular e você não sabe se você vai encontrar algo interessante, se você vai encontrar uma curtida, se você vai encontrar um comentário, ou se você não vai encontrar nada. Essa imprevisibilidade, ela estimula o seu cérebro a continuar tentando, porque ele fica condicionado a tentar a sorte. E esse padrão superativa o sistema de dopamina, mas de forma caótica e exaustiva. Qual é o resultado? O seu foco se fragmenta, seu nível de atenção cai e a sua motivação real enfraquece. E sem perceber, você começa a depender da próxima notificação para se sentir vivo. Agora pensa, se você quer construir uma rotina de alta performance, com propósito e constância, como você vai conseguir se a sua dopamina está sendo sequestrada o tempo todo por estímulos aleatórios? Por isso, o caminho é o oposto. Crie previsibilidade no esforço. Tenha horários definidos para ação, para descanso e para lazer. Remova estímulos que disparam dopamina sem propósito. Você precisa retomar o controle do dia. Você precisa retomar o controle do que ativa sua mente. E isso só acontece quando você estrutura a sua rotina com intenção. A dopamina, ela deve estar a seu serviço e não te mantendo preso em um ciclo de estímulos vazios. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo profundo, prático e transformador, unindo neurociência, mentalidade e performance real. E se você quiser dar um passo a mais e se tornar membro aqui do canal, te dá acesso a conteúdos exclusivos, como áudios semanais de reprogramação mental guiada, feito especialmente para quem quer manter o foco, a calma e a clareza, mesmo nos dias difíceis. É só clicar no botão Seja Membro e escolher o seu plano. A sua mente é o seu maior ativo. Treinar ela com consciência é o maior investimento que você pode fazer. Então, se esse vídeo te ajudou a entender como a motivação funciona, então você precisa ver esse outro vídeo aqui do canal. Disciplina não é dom, é neurociência. Nele eu mostro como usar tudo isso que você aprendeu hoje para construir uma rotina real, firme, mesmo nos dias em que você não tem vontade. Clica lá depois que você terminar esse aqui, porque tá imperdível.